O SBT News fala agora com a nova presidente da Fundação Nacional das Artes, Maria Marighella. Maria, que estava como vereadora em Salvador e que se candidatou a deputada federal pelo PT na última eleição, foi anunciada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, no final do ano passado. Maria, seja bem-vinda e muito obrigada por falar com o SBT News. Olá, Milena, bom dia a todos e todas, uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, Maria, vamos bater um papo para falar sobre a Funarte, sobre esses novos projetos. A Funarte, Maria, assim como grandes órgãos de fomento à cultura do Brasil, foi criada em um período de ditadura. A Funarte nasce em 75, fundada pelos militares. Esses órgãos, Maria, sempre tiveram a vocação de investir em uma cultura elitizada. Por um lado, como você está pensando em fazer a população mais pobre frequentar esses espaços? Como formar público para consumir esse tipo de arte? Quais são os projetos e suas ideias para isso na Funarte? Bom, primeiro é muito importante lembrar que a Funarte completará 50 anos em 2025, então é uma instituição muito importante da vida do país. É uma instituição nascida, criada justamente, ainda que num período de ditadura civil, militar e empresarial, é no momento, né, em que as forças da cultura avançavam. É importante lembrar que a cultura sempre foi um motor da democracia brasileira, um espaço, digamos assim, que sempre defendeu as liberdades, a democracia, direitos. O próprio Ministério da Cultura, como nós o conhecemos, é um ministério de 1985, símbolo da redemocratização do Brasil. E, portanto, a Funarte, essa fundação responsável, sim, por uma política nacional das artes, pelo fomento, promoção do direito à cultura, né, no fomento às artes brasileiras, nasce desse período aí em que a ditadura civil-militar ia perdendo força, né, por essa energia mesmo do campo das artes, de intelectuais, de um mundo de gente que estava ali naqueles anos denunciando o regime militar, a violência e o autoritarismo desse regime. Então é bem complexo. A Funarte, ela está, de alguma maneira, presente na vida de muitos artistas, de muita gente que faz cultura na vida do brasileiro. O que a gente precisa recuperar mesmo é a memória institucional dessa fundação, né? desse espaço, e, obviamente, ampliar essa presença, a presença dessas políticas, a presença desse direito que é a fruição das artes, mas também o direito de acessar, de fruir, de produzir artes no Brasil. Então, a gente precisa recuperar a memória institucional, a memória do que a Funarte já foi capaz de produzir, já produziu, já fez, já promoveu, já conectou, e avançar, entendendo que 50 anos depois somos outro país, somos outros agentes e outras. Precisamos dar à Funarte dimensão da diversidade do que são as artes brasileiras, seja na sua dimensão territorial, regional, mas também de gênero, também desse conjunto do que somos. E, portanto, as políticas para as artes precisam capturar essa energia, capturar essa dimensão e avançar nessas conexões que podem nos dar esse alcance. Obrigada, Maria. Ainda sobre essa pergunta, eu pergunto, quais são as suas ideias, os seus projetos para garantir também que a arte popular, o funk, por exemplo, tenha acesso a financiamentos, a essas políticas públicas do governo? Tem alguma novidade? Bom, vamos contar algumas coisas. Então, primeiro é que a gente precisa, já de chegada, né? Vocês sabem que a Funarte, a presidência, a presidenta ou o presidente, ele coordena uma diretoria colegiada. A Funarte tem hoje a responsável pela política para as artes, a saber, as artes cênicas, teatro, dança, circo. É muito importante que a gente fale dessas artes, teatro, dança e circo, não só na sua dimensão de artes cênicas, mas na singularidade dessas artes, as artes visuais e a música.
Então, a Funarte hoje ela tem responsabilidade por esses campos, mas também as suas transversalidades, né? Sua dimensão de fomento, na sua dimensão de produção, difusão, memória. A gente precisa muito tratar das questões relacionadas à memória. E nós estamos muito ansiosas, eu pessoalmente muito ansiosa, para apresentar ao Brasil essa diretoria. Então, esses diretores, diretoras, essa galera que vai chegar com tudo para assumir a direção colegiada desta Fundação Nacional de Artes. A gente precisa esperar essa nomeação, esse bonde, né, chegar na Funarte, para que a gente possa aí sim colocar na vida do país essas políticas que certamente precisarão da dimensão dessa diversidade. Acho que essa pergunta que você coloca, a gente está falando de mestres e mestras da cultura popular, mas a gente podia falar das culturas periféricas, das artes periféricas, a gente pode falar da arte na sua multiplicidade, pluralidade. Esta direção colegiada, esse corpo dirigente, essa galera já precisa reconhecer essa diversidade do que somos e apresentar saídas para isso. É muito importante que a gente lembre que a gente encontra uma instituição duramente atacada nesse último ciclo político. Vocês sabem, o Ministério da Cultura perdeu seu status de ministério, foi rebaixado a uma Secretaria Especial de Cultura. Toda a nossa energia agora é de refundação desse ministério nas suas institucionalidades. Então, primeiro, refundar o Ministério na sua função, suas secretarias, ali toda sua área MEI, que vai fazer gestão desse sistema MINC, trazer de volta a Funarte para o Ministério da Cultura. Vocês sabem, quando o Ministério da Cultura deixa de ser um ministério e se torna uma secretaria, primeiro a Funarte vai para o Ministério da Cidadania, atualmente está lotada no Ministério do Turismo. A gente tem que fazer isso voltar, né? Então, recompor as institucionalidades, recompor as políticas. Até semana passada, não sei se vocês acompanharam, nós não tínhamos, por exemplo, tinha expirado o contrato de pareceristas que analisavam ali a Lei Rouanet. Então, uma das primeiras tarefas foi recompor esses contratos para que esse importante mecanismo de investimento, fomento às artes, à cultura do país pudesse ser retomado, lançar, recompor orçamento. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está arrumando a casa, trazendo a Funarte de volta para o sistema MINC, o nosso sistema MINC, esse MINC tal qual a gente conhece, recompor as institucionalidades para que a gente possa apresentar aí as políticas na vida do Brasil. Uma coisa muito importante é a garantia de orçamento. Isso já foi muito dito pela ministra. Nós tínhamos ali um orçamento irrisório, mas foi sancionado ali na última, o presidente sancionou ali a nossa lei orçamentária anual, recompondo os orçamentos e numa linha histórica, numa linha inédita, recompondo o orçamento do Ministério da Cultura. E com essa recomposição, com essa refundação de ministério, tenho certeza que a gente vai, junto a esse corpo dirigente, apresentar aí o que o Brasil espera de nós. Isso, Maria, esse orçamento que segundo a ministra da Cultura, e é recorde, né, de 10 bilhões de reais no Ministério da Cultura. Eu li até em entrevista que você chegou a dizer que houve uma inversão de prioridades no último governo, que fez com que o poder legislativo determinasse, por meio do orçamento impositivo, a política para as artes no país. Mas a gente viu nos últimos anos ali leis importantes, como a Lei Rouanet, que você citou, virar até motivo de piada, de chacota, perder a sua importância. Como é que vocês estão vendo essa questão, você, a ministra da Cultura, de reposicionar a imagem desses projetos, dessas leis, de melhorar essa comunicação para que a população entenda que são leis importantes para o fomento à cultura do país? Olha, Milena, é muito importante essa pergunta. Vocês sabem que no último ciclo político, as artes e a cultura foram duramente atacadas pelo governo federal.
Ou seja, imagina uma dimensão tão importante como a cultura, essa dimensão, esse campo tão fundamental para a constituição de humanidade, civilidade, comunidade, aquilo, né, que nos confere identidade e ao mesmo tempo nos confere humanidade, nos confere comunidade, aquilo que é uma dimensão fundamental do ser, né, do ser humano, etc. Imagina um governo tratar a cultura como seu inimigo, a sua inimiga, né? Perseguir, atacar, censurar, aniquilar, empreender a força do Estado para censurar, para proibir. Então, essa dimensão de ataque, né? Cultura como alvo, cultura como inimiga, deu à cultura a justa responsabilidade de se insurgir contra as tiranias, o autoritarismo, e fez com que a gente tivesse vitórias muito importantes, mesmo num contexto político muito severo, né? Nós já vimos uma crise econômica, política, social, que foi agravada pela pandemia, então uma crise sanitária, uma crise que eu diria também ambiental. Então, em plena crise, agravada pela pandemia, nós, retirados de tudo, atacados, né? Atacadas na pandemia, numa frente de mobilização e organização coletiva que envolveu fazedores de cultura, realizadores de cultura, artistas, intelectuais, gestores, legisladores, né? Um campo imenso da sociedade civil organizada, e conseguiu apresentar ao Brasil uma alternativa, uma saída, um feito histórico de mobilização e ao mesmo tempo um feito político, que foi a aprovação da Lei Aldir Blanc e depois a aprovação da Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Essa energia, né, essa capacidade de organização, essa capacidade de apresentar saídas, né, contra o autoritarismo, apresentando ali no real da vida uma política, trouxe uma supervisibilidade ao campo da cultura, trouxe um protagonismo que foi muito reconhecido pelo presidente Lula desde a sua campanha. Nunca na história, né, um presidente da República tratou tanto, quer dizer, um presidente não, um candidato, né, à presidência tratou tanto da cultura. Me lembro um debate que o próprio presidente foi lá e pediu para tratar da agenda cultura, se encontrou com artistas, se encontrou com fazedores e realizadores da cultura, esteve lado a lado desses fazedores, e se compromete, né, se apresenta comprometido a essa agenda. O resultado desse orçamento, o compromisso, né, a apresentação, a sanção dessa LOA, que já redimensiona, mesmo num contexto de crise ainda, mesmo num contexto de recuperação econômica, mesmo num contexto ainda que não é ascendente, a cultura está ali se apresentando. Então, a gente tem grandes expectativas de que, apesar de todo o ataque, né, a cultura conseguiu se colocar no centro do debate do desenvolvimento do país, no centro do debate de reivindicação de direitos, dar a justa medida na sua importância, seja ela econômica. Tenho convicção de que haverá também uma recuperação econômica, da capacidade de produzir emprego, renda, mas também na sua dimensão simbólica, na sua dimensão cidadã. Então, tenho convicção de que há uma preocupação em recuperar esse tecido esgarçado pela crise, recuperar o papel institucional da cultura para a democracia e, obviamente, na construção de um projeto de país mais justo, soberano e igual. Maria, você, como o próprio sobrenome diz, é neta do guerrilheiro Carlos Marighella. Como é para você estar ocupando, aliás, voltando a ocupar, porque você já foi da Funarte, ocupando, agora presidindo a Funarte, esse órgão tão importante, pós-governo Bolsonaro, inclusive porque a cultura e esse órgão estavam cooptados pelo bolsonarismo, por pessoas ligadas ao ex-presidente. Como é para você voltar presidindo a Funarte? Bom, primeiro, sei lá, é uma emoção, né? É uma coisa, eu estava exatamente na Funarte. Nós estávamos ali naquele ano de 2016, o ano em que houve o golpe, o ano do impedimento da presidenta Dilma Rousseff, um ano em que a primeira presidenta eleita do país
foi impedida de exercer o seu mandato, de exercer o projeto para o qual ela foi eleita por vontade popular, por uma manobra, né? Por uma manobra ali que se deu também por dentro do parlamento brasileiro. Acho que a gente ainda precisa falar muito disso, o que acontece ali em 2016, mas para nós é um golpe. O impedimento, ele marca uma articulação de forças que impedem que aquele governo vá adiante. E nós estávamos justamente no Ministério da Cultura, justamente na Funarte, conduzindo um processo que se chamava Política Nacional das Artes. Então, havia um entendimento feito ali pelo próprio ministro, à época, nosso queridíssimo, né, admiradíssimo Juca Ferreira, de que com a expansão, né, do conceito de cultura na sua dimensão antropológica, o campo das artes, nas suas especificidades, tinham perdido capacidade de formulação de políticas próprias para esse campo, para essas linguagens. E nós estávamos justamente construindo essa política quando veio o impedimento da presidenta Dilma, e eu sou exonerada exatamente no 12 de maio, no dia do afastamento da presidenta Dilma. No dia 15 de maio, agentes, ativistas, a cultura, né, na sua manifestação mais plena, ocupa ali, a partir do 15 de maio, prédios do Ministério da Cultura, sede do Ministério da Cultura, para justamente evitar que o presidente, né, em exercício, Michel Temer, rebaixasse o status do Ministério da Cultura, porque foi uma das suas primeiras medidas. Né? Quando veio o impeachment, quando veio o golpe, e no primeiro ato, um dos primeiros atos do presidente foi tratar o Ministério como uma secretaria. Então, isso não começa no governo Bolsonaro, isso teve, né, uma adesão ali desde aquele momento do golpe. E aí, as forças, né, ativistas da cultura de todo o Brasil ocupam os espaços do Ministério, né, suas regionais, nas capitais, e conseguem ali, naquele gesto de articulação, mobilização e proteção da cultura brasileira, conseguem retomar o status de ministério para o nosso ministério. Então, eu me sinto muito parte, me sinto integrante desse conjunto de gente, dessa coletiva, que nos momentos mais duros do último ciclo político estiveram ali à frente para reivindicar políticas de promoção e proteção às artes e à cultura. Então foi isso que nós fizemos, nos colocamos sempre em defesa da democracia, em defesa do povo brasileiro, em defesa dos valores, da cidadania, e agora voltar, né, olhar esse processo, não voltando ao tempo, porque não se trata disso, nem voltar a 2015, nem 2016, mas significa avançar, né, projetar uma política que seja capaz de produzir futuro, imaginação, proteção, no reconhecimento de que nós temos que recuperar essa memória, né? Tem uma memória que está aqui, que nos acompanha, que a gente precisa dar conta dela, contar essa história, né? Então, avançar para o futuro no reconhecimento do que houve. Como eu falei, eu não me sinto convidada pela ministra Margarete, eu me sinto convocada, eu me sinto chamada, eu me sinto mobilizada em respeito à memória, projetar aquilo que a gente precisa colocar na vida do país, que é direitos, né, defesa das artes e da cultura brasileira, a proteção ao campo das artes e ao artista e o realizador das artes do Brasil. A gente, infelizmente, já está caminhando para o final, Maria, porque teria muito papo para conversar aqui, muitas questões para abordar, mas eu queria, para finalizar, te perguntar, existe alguns projetos, alguns programas que você pretende retomar, que parou lá em 2016? Se sim, conta pra gente quais são esses programas, o que deve voltar aí na Funarte. Gente, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que eu preciso dividir com vocês. O ex-secretário de Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, e agora ele estará conosco na Secretaria de Formação, Livro, Leitura do Ministério da Cultura, né? Tem muita gente querida, muita gente linda, muita gente que está vindo com tudo para construir esse ministério, refundar esse ministério junto com a população brasileira. Mas ele fala uma coisa que é muito linda, de que a política pública não se conjuga na primeira pessoa, a política pública se conjuga na terceira pessoa. Então, é muito importante que a gente diga
de que as políticas públicas não podem ser descontinuadas ou ser eternamente inventadas. Nós precisamos construir a política pública com todo respeito ao passado. E eu diria, Milena, não só em respeito ao que aconteceu em 2015 ou 2016, mas toda a memória. Uma política pública, ela só pode ser estruturante, ela só pode ser considerada uma política de Estado quando ela se dá ao longo do tempo e quando ela consegue ter alcance. A presidenta Dilma falava muito disso, né? Que uma política é uma política pública quando ela tem alcance, quando ela chega. E eu tenho convicção de que recuperar programas, ações, né, projetos, sejam eles como eles estavam, mas sobretudo revisitando, né, lendo o Brasil. Quando, vocês sabem, quando a vida das pessoas muda, as políticas também mudam, porque a cultura muda e as políticas também precisam incorporar essas mudanças, né? Verticalizar apoiando essas mudanças. Mas é muito ruim que a gente interrompa processos, é muito ruim que a gente descontinue. Então, todo o campo de invenção e imaginação e ampliação dos programas, eles se darão com extremo respeito ao que foi construído antes de nós, para que a gente possa produzir futuro. Então, a gente vai olhar cada programa, a gente vai olhar cada ação, a gente vai olhar cada projeto com todo respeito, com toda a capacidade de análise, para colocar na vida do país aquilo que faça sentido, que seja estruturante, que possa fortalecer as artes do Brasil e conseguir garantir esse importante direito ao povo brasileiro. Maria Marighella, a nova presidente da Funarte, neta do guerrilheiro Carlos Marighella, estava como vereadora em Salvador, foi candidata a deputada federal. Maria, muito obrigada por falar com o SBT News. A gente vai conversar bastante ao longo desse mandato. Obrigada. Obrigada.